Se eles não têm esse convívio, essa afinidade, então não precisam estar na sua lista. Muitas vezes as pessoas acham que por serem parentes você tem a obrigação de convidar. E alguns até ficam chateados porque não foram convidados, né? Mas você tem que priorizar na sua lista de convidados pessoas que realmente você quer compartilhar esse grande dia. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. A lista de convidados de um casamento é um assunto delicado, mas extremamente necessário. Essa decisão é uma das primeiras coisas que os noivos terão que tomar ao iniciar o planejamento de um casamento. Isso porque é a partir da lista de convidados que se pode decidir os principais detalhes da festa. Eu sou a Fernanda Leão e estamos começando mais um podcast com a nossa expert no assunto, Sabrina Aquino. Seja bem-vinda, Sá! Obrigada, Fernanda. Estamos mais uma vez no Agora e para Sempre para falar de um assunto complicadinho, né? A lista de convidados, mas será um prazer dividir a minha experiência com vocês. E te convido a continuar nos acompanhando por todas as plataformas digitais do Agora e para Sempre, onde todas as quartas-feiras estaremos aqui às 13 horas, sempre com conteúdos novos para vocês. Sá, qual é o critério que eu devo usar para escolher os meus convidados? Olha, Fernanda, eu recomendaria que primeiro os noivos colocassem todos os convidados, todas as pessoas com que ele gostaria que fosse na festa, numa lista. Então ele vai começar a separar nessa lista por afinidades. Primeiro ele coloca as pessoas que ele tem mais apego, que tem mais convivência, e aí vai se seguindo pelo afastamento. Por exemplo, amigos do trabalho ele vai deixando por último, amigos da faculdade por último, e primeiro ele coloca os familiares, as pessoas que ele convive há menos de um ano, pessoas que ele conversa há menos de um ano. Então muitas vezes as pessoas pensam assim, mas aquele meu professor eu preciso convidar. Não, se ele não é seu amigo, não. Se ele não é uma pessoa que convive com a sua vida particular, não. Ou até mesmo eu preciso convidar um amigo antigo, amigo de infância, da adolescência. Não, você sempre veja pelo critério de menos de um ano. Se você conversa com a pessoa há menos de um ano, se você tem uma afinidade com ela nesse período, então ele tem que estar na sua lista. Agora, se ele você há muito tempo não vê ou não conversa com ele, você não tem obrigação nenhuma de convidá-lo e colocá-lo na sua lista. E aquele primo, tio distante, eles são da família, né? Eu devo convidá-los? Olha, ele pode ser até mesmo da sua cidade, Fer. Mesmo sendo da família, se você não tem um convívio com esses tios ou primos, então você não precisa colocar na sua lista, não há nenhuma necessidade. Porque você precisa ter convívio com eles. Eles participam das suas reuniões familiares, você convive na casa deles ou eles na sua casa, na casa dos seus pais. Se eles não têm esse convívio, essa afinidade, então não precisam estar na sua lista. Muitas vezes as pessoas acham que por serem parentes você tem a obrigação de convidar. E alguns até ficam chateados porque não foram convidados, né? Mas você tem que priorizar na sua lista de convidados pessoas que realmente você quer compartilhar esse grande dia. E se você começar a abrir demais o leque para todos os convidados que você conhece, aí você vai ter que fazer um casamento bem grande, né? E haja bolso. E haja bolso. E como dizer não para os que se convidam? Essa é uma parte bem complicada, né? Porque você fica numa situação bem constrangedora. Mas assim, você precisa pensar, a noivinha que está nos assistindo, que o casamento é seu, o grande dia é seu. E você não precisa convidar as pessoas que se convidam, as pessoas que realmente você nem havia pensado em colocar na sua lista. Você precisa, é claro, ser sempre muito educada, porque
se a pessoa se convidou para o seu casamento, geralmente ela te conhece, ela de repente convive com você de alguma forma, mas se ela não tem amizade com você, ou se você não quer ela no seu casamento, não se preocupe em dizer de uma forma sutil que ou o salão já está com a sua lotação máxima, que não tem mais como você incluir ninguém na lista, porque não cabe no salão, né? Você dá uma desculpinha e sai de perto, né? Que se ficar dando muita conversa também, você acaba se enrolando. Mas não tenha medo de dizer não, porque é o seu dia e tem que ser especial para você. Então, priorizar, né? Dizer não, porque se não é especial, se não é para aquele momento. E o que eu faço quando o meu convidado quer levar alguém extra? Ele não estava na minha lista. Olha, precisa ser analisado caso a caso, Fernanda. Porque, assim, alguns profissionais que já fazem as suas confirmações de presença em seus pacotes, eles vão entrar em contato com seus convidados e vão confirmar as presenças. É muito mais fácil você pedir para que esses profissionais digam aos seus convidados que não é para incluir ninguém na lista. Por exemplo, assim, na hora que eu estou fazendo a confirmação de presença, algum convidado fala, mas eu quero levar a namorada do meu filho. Se a orientação dos noivos já é que ninguém vai ser incluso, eu posso dizer de uma forma educada que infelizmente não há espaço mais no salão e não será possível incluir mais ninguém na lista. Mas o mais usual é que a gente analise cada caso. Eu posso primeiro entrar em contato com os noivos e explicar qual é o casal que quer incluir, quem é que eles querem incluir, para que os noivos avaliem se eles querem ou não autorizar essa pessoa a levar esse convidado que não estava previsto. Porque às vezes é uma pessoa que realmente você havia esquecido naquela família. Ou até mesmo é um casal que você não quer se desentender ou constranger, ou até de alguma forma você tem um carinho muito grande, que é que eles realmente compareçam no seu casamento. E talvez com essa decisão de não incluir a pessoa que eles estão pedindo, eles já vão nem comparecer, né, no seu casamento. Então é importante analisar caso a caso. Já tive casamentos em que os noivos deixaram claro que ninguém era para entrar no casamento que não tivesse na lista. E a gente, obviamente, colocou uma lista de convidados na portaria para esse caso. Mas a maioria dos casamentos a gente analisa caso a caso e coloca os excedentes conforme a possibilidade. Existiram já casos na nossa equipe de que o salão realmente não comportava mais convidados. E nós tivemos que falar realmente para os convidados que não haveria mais essa oportunidade de colocar mais pessoas. E ainda sobre convite. Por exemplo, eu convidei um casal, mas eu quero deixar claro que eu convidei só esse casal e não os seus filhos, por exemplo. Como fazer isso? Evite colocar no convite a palavra e família. Por exemplo, João e família. Esse e família é muito amplo. Você pode convidar a sogra, a namorada do filho ou os filhos casados que já não moram com você. Você pode levar quem você quiser da sua família, e família. Mas se você tem um limite de convidados e você quer priorizar uma boa organização, você precisa colocar no convite o nome das pessoas que estão sendo convidadas. Ou até mesmo, por exemplo, se é um casal, o nome do casal ou o nome do homem e esposa, ou o nome da mulher, se caso ela for a sua amiga e esposo, né? Então, é importante com que as pessoas entendam que quanto mais você especificar para o convidado e ele entender quem está sendo convidado, vai ser mais fácil no momento da confirmação de presença. Porque se ele não entender, fica difícil mesmo. Às vezes ele entende que ele pode levar todo mundo. Nem todo mundo sabe como é que funciona muito o mundo dos casamentos. A maioria das pessoas, elas entendem que não, que se está convidando todos os filhos, todo mundo, as namoradas dos filhos. Então você precisa estipular isso no próprio convite, né? É preciso também analisar
o grau de intimidade com o casal. Então, se você quer ou não incluir na lista de convidados, você precisa estipular para eles a quantidade de convitinhos. Coloque a quantidade de tags que são as pessoas a quantidade de pessoas que tem naquela família convidada. E aí a pessoa vai ser mesmo com tapa de pelica na pessoa. Ela vai entender que a quantidade é limitada e a quantidade que você estipulou para a casa dela é aquela ali. Então, no momento da confirmação de presença, o profissional que está fazendo a confirmação, ele tem esse artifício, ele pode falar quantos tagzinhos foram para vocês. E daí você vai falar, só vieram 3, mas então eu não posso levar 9? Não, né? Não. Então, já aconteceu, inclusive, isso, acredita? Eram 3 e quiseram levar 9. É um exemplo bem verdadeiro. Bem verdadeiro. Então, isso é importante você analisar se você vai querer colocar de várias formas para que a pessoa entenda ou você não quer deixar à vontade. Se você deixar meio à vontade, você corre o risco de faltar lugar no dia ou de faltar comida, bebida, docinhos, etc. Né? Sá, tem algo que eu possa fazer para evitar o risco de ter convidados extras no dia do casamento? Olha, é inevitável que você não tenha nenhum tipo de transtorno com a lista. É realmente a parte mais difícil do casamento. Isso, todas as noivas que eu converso, eu sempre digo isso e elas me testemunham depois que foi realmente a parte mais difícil, é você conseguir selecionar as pessoas que você realmente quer que coloque, que façam parte da sua vida lá naquele momento tão especial. Então, você tem que afunilar, porque você também tem que enquadrar isso dentro de uma verba, de um orçamento. Então, é a parte mais difícil, mas claro que você tem alguns truquinhos que dá para usar aí. Por exemplo, né, como a gente já citou, incluir os tagzinhos nos convites com as quantidades das pessoas que você está querendo convidar. Não incluir a palavra família, e sim o nome dos convidados ou do casal, né? Uma lista de convidados na portaria é muito legal. Se você coloca a lista com todos os convidados que confirmaram a presença e também os que não confirmaram, porque se ele foi convidado, isso é muito importante. Se ele foi convidado, ele pode comparecer. Mesmo ele dizendo que não vai, ele pode comparecer à festa, ele pode resolver no dia da festa, ir na festa e comparecer. Então você precisa colocar na lista, na portaria, todos os nomes, mesmo aqueles que falaram que não iam. A confirmação de presença por um profissional é muito importante, porque para evitar com que no dia sobre aquele monte de mesas vazias, para que sobre muita comida, assim como não pode faltar, também não é necessário sobrar demais, né? Então, é importante com que um profissional faça isso, com que ele saiba abordar, é claro, os convidados dessa forma, com que eles tenham uma boa resposta para o profissional. Só que mesmo assim, Fernanda, ainda há uma possibilidade das pessoas, talvez elas tinham um compromisso na época que elas confirmaram, no dia que elas confirmaram, mas em cima da hora o compromisso foi cancelado e elas decidem ir ao casamento. Isso pode acontecer. Ou ao contrário, a pessoa disse que ela iria e acontece um imprevisto e não vai. Mas mais ou menos fica elas por elas, assim, né? E é importante também, para isso acontecer de uma forma tranquila, que se coloque 10% de lugares a mais no salão, justamente para dar esse equilíbrio. Não só para que sobre lugares para as pessoas ocuparem, não, mas porque às vezes sobra um lugar numa mesa, um lugar na outra mesa, nem todos os lugares da mesa é preenchido, né? Então, isso quando os lugares são abertos, não são mesas marcadas, são lugares marcados, né? Nós estamos falando, então, de 10% de lugares a mais para ter esse conforto melhor entre os convidados na hora da festa. Normalmente, né, quando eles sabem que tem uma lista de convidados na portaria, eles já não levam aquela pessoa que eles estavam pretendendo levar e não iam falar na confirmação de presença ou para os noivos. Criança, conta na lista? Sabrina, meu filho nem come. Ah, não come, né, Fer?
Eu acho que você deve ouvir muito isso, né? Muito, Fernanda, muito. Eu acho que geral fala isso, né? Porque assim, a criança pode até não comer. O meu filho mesmo vive de arroz e carne, né? Mas assim, a mãe, ela coloca o prato com a comida para a criança. Ela reserva o lugar ao lado dela para a criança. Mesmo que a criança fique correndo pelo salão, mesmo que ela tenha um lugar para brincar, se tenha, muitos casamentos colocam um lugar especialmente para as crianças, já tentando minimizar esse problema. Mas as crianças vão sentar para comer. As mães vão deixar o lugar delas reservado e vão colocar, servir o prato delas. Então, mesmo que elas não comam, há desperdício. E o buffet conta dessa forma, ele tem que contar também o desperdício. Então, muitas vezes você tem lá um buffet, mas o buffet cobrou para crianças, meu filho tem 7 anos, ele cobra acima de 5 anos. Mas com 7 anos você não vai colocar o prato do seu filho para ele comer? Não vai servi-lo? Você vai, mesmo que ele fique brincando. E é claro que tudo isso conta na hora do valor. Então, quando a noiva vem contratar um buffet ou na hora da confirmação, que a gente tem lá um número X de crianças e a noiva diz, mas é muita criança, eu vou ter que pagar por todas essas crianças que nem comem, como você disse, é isso que é levado em conta, o desperdício, na verdade, né? Sabrina, e bebê? Como é tratada essa questão, então? Olha, os bebês já gera muito conflito no mundo dos casamentos essa questão. Os bebês, eles de fato não comem, né? Mas eles ocupam normalmente o lugar. Pode parecer que não, mas as mães, elas colocam o bebê conforto em cima da cadeira. É verdade. Você não vai deixar seu filho no chão, não é? Verdade. Então você vai colocar o bebê conforto na cadeira. Ou você vai levar um carrinho de bebê que vai ocupar espaço no salão. Normalmente entre a cadeira ou entre 2 mesas. Então tudo isso precisa ser analisado. Você precisa informar e combinar também com o buffet a questão da quantidade de bebês. E algumas noivas têm que contratar cadeiras e mesas para o salão que elas estão fazendo o casamento, locando o casamento. Então, se esse é o caso dessas noivas, ela precisa prever cadeira para esses bebês, justamente para que a mãe coloque o bebê conforto na cadeira. A mãe não vai ficar o tempo todo com o bebê no colo. É um casamento que vai durar horas, é bem cansativo. Sabrina, agora é uma situação que eu mesma já passei. Os meus pais querem convidar amigos deles que eu nem conheço. Como fazer? Primeiramente, Fer, precisa analisar quem está pagando a conta, vocês ou eles. Então, quem paga a conta tem preferência no convite dos convidados, na quantidade de convites. Se os seus pais estão pagando toda a conta do casamento, você não pode impedir com que eles convidem ninguém. Eles podem levar, de fato, quem eles quiserem. Agora, se os seus pais estão dividindo, ou os pais do noivo estão dividindo a conta com você, então vocês podem entrar num acordo. Quem vai levar a quantidade de amigos ou familiares? Os familiares normalmente, claro, são convidados em comum, então não entram nessa conta. Quantos amigos um vai levar, quantos amigos outro vai levar. Vocês têm que conversar. Alguns noivos ficam meio receosos em conversar com os pais sobre esse assunto. Mas se vocês não puderem conversar com os pais, quem que vai conversar? Vocês precisam ter essa conversa franca com eles, se esse é o caso. Isso realmente é um assunto que apavora alguns noivos, porque eles normalmente têm muitos convidados para colocar na lista e os pais, algumas vezes, têm muito mais convidados para colocar na lista. Então, isso precisa ser bem pontual. Agora, se os pais não estão ajudando com nada, só os noivos que estão pagando a festa, o que fazer então? Eu aconselho com que vocês conversem com seus pais e digam a eles, olha,
Nós temos um limite de verba, nós não podemos incluir mais ninguém. Mas se vocês querem incluir mais um convidado, nos ajude a pagar a despesa dele, por exemplo, o buffet ou a bebida. Nos ajude com alguma despesa que possa entrar esses convidados também, amigos, os pais, né, na lista de convidados. Então, tudo é questão mesmo de conversa, né, Fernanda? De ajuste, né? Sim. E os amigos do trabalho? Eu devo convidar? E o meu chefe? Olha, amizade de trabalho, você precisa analisar o tipo da amizade. A pessoa é só uma colega do trabalho, que você tem uma boa conversa, que você convive no trabalho, mas que não tem nenhum grau maior de intimidade fora dele. Você compartilha com essa pessoa a sua vida pessoal ou não? Você só tem um bom relacionamento com a pessoa. A pessoa, para ser convidada para o seu casamento, ela tem que ser íntima sua. Se o seu amigo do trabalho não é íntimo, você não precisa incluí-lo na lista. Se o seu chefe não é seu amigo particular, além de chefe, obviamente, você também não precisa incluí-lo na lista. Isso não é obrigatório. Isso seria convidá-lo por obrigação, né? E ninguém gosta de ser convidado por obrigação. Se você não tem uma relação, então não é obrigado. Não precisa convidar, claro que não. Então nós estamos encerrando mais um podcast hoje. E qual recado você deixa para as noivinhas, Sá? Olha, Fer, a palavra de hoje é afinidade. Então, convide as pessoas que você realmente quer compartilhar o seu grande dia. Afinal de contas, é com elas que você vai curtir a sua festa, é com elas que você vai celebrar o seu casamento. Você só vai encontrar essas pessoas no dia do seu casamento, no dia da sua festa. E nada mais gostoso do que festejar com quem a gente ama, não é? É verdade. Então, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E não deixe de seguir o Agora e Para Sempre em todas as plataformas digitais. Muito obrigada, um grande abraço.